Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de saber se o professor crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se o senhor crê que ele morreu pelos nossos pecados, que ele é o Salvador do mundo, e se o senhor crê que ele veio para nos dar a vida eterna. Se o senhor não crê, não daí vem os erros teológicos, porque olha o argumento que ele tem contra a Trindade. Simples fato de Jesus dizer que todo pecado do homem será perdoado, mas a blasfêmia pelo Espírito Santo não. E ele compara que se Jesus e Deus e o Espírito Santo têm a mesma essência, logo não se poderia blasfemar contra nenhum deles. Foi isso que eu entendi aqui do que ele disse aqui. Mas o próprio Jesus não pode ter um ato de compaixão e permitir que se blasfeme contra ele sem querer imputar aos homens o pecado? Ou não é direito dele fazer isso? Então, os argumentos muito fracos, tipo assim. Aí depois argumenta que a ideia de Adão e Eva não é existente, né? Sendo que dá para se perceber que de um só Deus fez toda a humanidade, né? E em todo o texto, a complexidade da morte de Cristo, informando que por um homem entrou o pecado no mundo, né? E por isso, por conta desse pecado, veio Jesus ter que morrer por nós. Logo você percebe que, fora outras coisas aqui que ele se posiciona contra, né? Eu acho que falta muitos argumentos para tentar desmentir textos que já estão há anos sendo debatidos por mestres, né? Uns foram chamados para pastores, evangelistas e mestres, PhDs em teologia, que aceitam e concordam nessa ideia. Fora todo o cristianismo, que a Bíblia fala que o Espírito Santo, só há um só Espírito e uma só fé. Então, como todas as igrejas conseguem acreditar na Trindade, conseguem acreditar na ideia de Adão e Eva, na história, né, como a criação do homem feito exatamente do pó da terra, e esses caras simplesmente crê como se fosse uma história mentirosa, sabe? Sendo que, como é que Deus preserva todos esses textos para que dê instrução e transforme o ser humano através desses textos, ou seja, o poder de Deus sendo revelado, e eles não conseguem crer? Há uma só fé, um só Espírito, o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Então, quem é que está mentindo aí? São todos esses PhDs de teologia que aceitam há anos, ou é o professor aí que argumenta coisas com pessoas que não têm, às vezes, a condição de debater porque não tem o conteúdo todo, não vem à mente para discutir na hora, tá? Lembrando que não estou tendo essa discussão por medo, como o desespero, como alguns acham, até porque cada um acerta suas contas com Deus, né? Cada um dará contas a Deus da sua situação. Mas e sim que eu não aguento ver tanta coisa sendo mostrada como se fosse uma mentira, e a igreja sempre aceitou isso e vive o Espírito Santo, e vive o amor, a paz, a harmonia, e o cara vem tentando desmistificar isso, e eu acho que carece um pouco de um debate com teólogos de verdade, pessoas que realmente seja forte, tá? Nessa área de teologia. Mas nessa questão aqui da Trindade foi muito fraco o argumento, muito fraco mesmo, porque não tem argumento. O texto não mostra que Jesus, Deus e o Espírito Santo são totalmente iguais, são iguais em essência, mas o Pai é maior do que Deus. O Pai tem querubins que fecham os olhos diante da presença de Deus, tá? E na questão da Trindade, o Espírito Santo é a terceira pessoa, né? Jesus revela, ele vos dará do que é meu. Então Jesus está mentindo? Então o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade hoje, no século 21, olha o tempo que a Bíblia tem, tá? Existem questões ali que você pode até pensar assim, que foi realmente contada de uma forma histórica, né? Tipo que, como Deus viu ali Adão, que Adão carecia de um auxiliador, a maneira com que é contado é uma maneira infantil demais. É lógico que Deus sabia que quando fez o homem que ele necessitaria de ter uma mulher, de fazer uma mulher.
Então, há questões assim que você até pode perceber que há uma infantilidade no dizer, mas questões fundamentais como a própria vida de Adão e Eva, como o próprio Adão e a própria Eva, coisas fundamentais não podem ser tiradas, até porque se comprovam, entende? Se comprovam porque a Bíblia lá na frente, no Novo Testamento, diz: de um só fez toda a raça humana. A questão da morte de Cristo, que morre uma vez só pelo pecado de toda a humanidade. Tá? Isso vai se comprovando, se conectando. Tá? O Novo e o Antigo Testamento vão se juntando. Então não tem como desmentir isso.